Olá, eu vou explicar como funciona o cálculo da consulta paritária, aprovado na resolução do Conselho Universitário da Unifesp número 125, de 8 de junho de 2016. Detalhes sobre esse cálculo podem ser acessados na página da Unifesp, no site do Conselho Universitário, nesta resolução. O Conselho Universitário da Unifesp decidiu que para a consulta aos cargos de reitor e vice-reitor e diretor e vice-diretor de campus ou institutos ou escolas e institutos, será feito da seguinte forma. O número de opções, ele é o resultado de uma ponderação entre docentes, tais e estudantes. Para o cálculo dos docentes, nós verificamos o número de opções dos docentes nos candidatos dividido pelo número total de docentes ativos no momento da consulta, multiplicado por 0,33. Para os tais, o número de opções dos tais nos candidatos dividido pelo número total de tais ativos no momento da consulta vezes 0,33. E para os estudantes, o número de opções dos estudantes nos candidatos dividido pelo número total de estudantes regularmente matriculados no momento da consulta vezes 0,33. O resultado desses cálculos é multiplicado por O, que é uma constante eleitoral. Essa constante eleitoral é o número de opções dos docentes mais o número de opções dos tais mais o número de opções dos estudantes, ou seja, o número total de pessoas que participaram da consulta. Nós chamamos ela de constante eleitoral e ela serve apenas para que o valor final não seja um valor muito pequeno, a ponto de tornar um pouco difícil a diferença entre os candidatos. Então, multiplica-se por um número grande e aí vê-se a diferença muito clara, numérica, entre os candidatos. Vou dar alguns exemplos. No primeiro exemplo, todas as categorias participam na mesma proporção, ou seja, docentes, tais e estudantes estão proporcionalmente representados nas categorias nas suas manifestações pelos candidatos. Vamos ver alguns cenários. Suponha que tenhamos 1.500 docentes habilitados, ativos e habilitados a manifestar a sua opção pelos candidatos. 6.000 tais, 12.500 estudantes. Portanto, temos um contingente de 20.000 pessoas que podem manifestar sua opção pelos candidatos. Mas suponha que nessa consulta compareceram 750 docentes, 3.000 tais, 6.250 estudantes. Portanto, um total de 10.000 pessoas manifestaram as suas opções pelos candidatos. Isso representa 50% de cada categoria. As três categorias, então, manifestaram as suas opções de forma equilibrada numericamente entre elas, ou proporcionalmente entre elas. Como fica o cálculo? Para os docentes, 750 opções de votos dividido por 1.500 docentes, vezes 0,33. Para os tais, 3.000 opções de votos dividido por 6.000 tais, vezes 0,33. Para os estudantes, 6.250 opções de votos dividido por 12.500 estudantes, vezes 0,33. O resultado desses cálculos será multiplicado por 10.000, que é o número de pessoas que participaram da consulta. O procedimento desses cálculos nos leva aos seguintes números. Para os docentes, o resultado é 0,165, que vai ser somado com os tais 0,165, que vai ser somado com os estudantes 0,165. Como as três categorias compareceram na mesma proporção, os resultados aqui serão iguais numericamente. Somadas as três categorias, as manifestações das três categorias, o valor é 0,495, que multiplicado por 10.000 dá 4.950 opções a serem manifestadas pelos candidatos, aos candidatos. Perceba o seguinte, que 0,165, que é o equivalente para as três categorias, dividido por 0,495, que é a soma dessas três categorias, quando fazemos esse cálculo, 0,165 dividido por 0,495, nós temos o resultado de 0,333. Portanto, a manifestação das três categorias se dá de forma equitativa e equilibrada, portanto, temos um cenário de paridade. Esse resultado se repete sempre que as três categorias comparecem na mesma proporção, independente do número. Pode ser 50%, 100%, 70%, não importa. Sempre que
comparecem na mesma proporção, o resultado será paritário. Agora vamos ver um exemplo quando as categorias participam da consulta em proporções diferentes, ou seja, uma categoria participa em maior proporção do que outra. Mantendo o mesmo cenário de 1.500 docentes, 6.000 tais e 12.500 estudantes, continuamos com o nosso contingente de 20.000 pessoas. Mas nessa consulta participaram 900 docentes, ou seja, 60% dos 1.500 docentes. Entre os tais, 2.520, ou seja, 42% dos 6.000 tais. E entre os estudantes, 2.000 estudantes, ou seja, 16% dos 12.500 estudantes. Portanto, entre as três categorias não há mais um equilíbrio da participação delas na consulta. Uma categoria compareceu mais do que outra. No caso, os docentes compareceram em maior proporção, participaram em maior proporção do que os tais, do que os estudantes. Como fica o valor final, então? Vamos ver o cálculo. 900 opções dos docentes dividido pelos 1.500 docentes vezes 0,33. 2.520 opções dos tais registradas dividido por 6.000 tais vezes 0,33. E 2.000 opções dos estudantes dividido por 12.500 vezes 0,33. O resultado desses cálculos será multiplicado por 5.420. 5.420 é a soma de todas as pessoas que manifestaram as suas opções pelos candidatos. O resultado para os docentes deste cálculo é o seguinte: 0,198, que vai ser somado ao resultado dos tais, que é 0,139, que vai ser somado ao resultado dos estudantes, que é 0,053. Portanto, a soma das três categorias dá o valor final, o resultado final das opções da comunidade acadêmica pelos candidatos, multiplicado por 5.420. A soma dessas três categorias resultou em 0,389 no nosso exemplo. Multiplicado por 5.420, temos 2.110,548 opções de votos. Perceba o seguinte, o que aconteceu então agora com o efeito de cada categoria sobre esse resultado final. Se nós observarmos que entre os docentes o valor foi de 0,198, entre os tais 0,139 e entre os estudantes 0,053, percebemos que o valor dos docentes é maior do que dos tais, que é maior do que dos estudantes. Isso acontece é o reflexo da participação da categoria nas opções pelos candidatos. Agora vamos ver o seguinte, esse 0,198 dos docentes, dividido pelo 0,389, lembrando, 0,389 é a soma das três categorias, dos resultados das três categorias. 0,198 dividido por 0,389 vai dar 50,8%, ou seja, a parte que cabe dos cálculos aos docentes representam 50,8% do total. Entre os técnicos, o valor foi 0,139, dividido por 0,389. Isso representa 35,6% de 0,389. Portanto, os tais tiveram esse efeito no valor final. E entre os estudantes, 0,053 dividido por 0,389. Os estudantes, então, representam 13,6% do valor final das opções nos candidatos. Quando as três categorias, portanto, comparecem em proporções diferentes, o seu efeito no valor final também vai ser diferente. Isso serve para engajar a comunidade acadêmica, as categorias, e manifestar as suas opções de voto. Quanto mais uma categoria participar proporcionalmente, maior deverá ser o efeito dela sobre o resultado final. E o ideal, quando as três categorias comparecem na mesma proporção, nós atingimos o valor paritário no resultado final das opções pelos candidatos.